Pensei muito se gravaria este vídeo hoje, mas acho que vale sempre a pena deixar os meus 2 cêntimos sobre as leituras que faço. Além do mais, estou aqui a fazer-me acompanhar do YouTube e senti-me inspirada. Este vídeo já eu tinha gravado há umas semanas, só que comecei a editar e não gostei nada do resultado, como sempre. É o que acontece em grande parte das vezes. Então considerei a possibilidade de cá vir novamente e falar-vos sobre o segundo livro que li desta autora, que posso dizer que se tem tornado numa das minhas autoras favoritas e que deveria, por várias razões, fazer parte da lista de leituras de outras pessoas, e refiro-me a Annie Ernaux. O primeiro vídeo que gravei dela foi sobre o acontecimento, tem o vídeo disponível aqui no canal. E o segundo livro que li dela veio na sequência de um clube do livro, que já mencionei imensas vezes aqui, que é o Marginália, o clube da Raquel Dias da Silva, da newsletter Um Canto da Sereia, e que foi escrita como uma faca. Adoro livros que me entregam muito mais do que o conteúdo que prometem. Eu pensei que aprendesse apenas sobre os hábitos e rotinas de escrita da Annie Ernaux, que é uma autora super consagrada, Prémio Nobel da Literatura, mas saí deste livro com tantas lições que, além de poder aplicá-las na escrita, posso aplicar na vida, e que tem muito a ver com a minha posição política e a forma como eu caminho pelo mundo, a maneira como escolho ou não deixar-me impactar pelas opiniões alheias. E a Annie Ernaux, talvez pela idade que tem, pela experiência que carrega, é uma pessoa que não se deixa abalar pelas críticas literárias. É uma pessoa muito segura de si, que escreve sobre aquilo que lhe faz sentido, que aborda temas muitas vezes considerados tabu, mas que nos traz uma perspectiva muito verdadeira e muito crua dessas mesmas experiências, inspirando-nos até a escrever sobre as nossas, a refletir sobre as nossas experiências. Em A Escrita como uma Faca, ela responde a um conjunto de perguntas de um outro escritor. Aqui percebemos que ela tem métodos muito específicos, como qualquer outro escritor, e que facilmente podem ser reproduzidos. No entanto, penso que funcione para ela, porque só ela percebe como é que os desenvolveu ao longo do tempo. Falo, por exemplo, do facto de ela utilizar vários diários para organizar as ideias e os limites que ela impõe no sentido de haver conteúdos em determinados diários que ela não desenvolve em livros. Outros métodos, como ser muito apegada a datas e, a partir dessas datas, organizar aquilo que nos quer contar e inspirar-se, lá está, na sua própria experiência para escrever autoficção, ficção, ensaios, etc. Annie Ernaux, portanto, é uma mulher extremamente inspiradora, uma mulher de esquerda que defende os direitos humanos, que não se deixa amedrontar pela censura que muitas vezes lhe querem fazer, tendo em conta que ela fala muito sobre aborto, fala de luto, fala de sexo abertamente, e estes são temas que muitas pessoas não gostam de falar, sentem-se desconfortáveis e, por causa desse desconforto, acabam por querer censurar os outros. Então a Annie Ernaux consegue ir além disso e entrega-nos textos incríveis. Este foi o segundo livro que li dela. Já tenho aqui os anos que comprei em segunda mão e estou muito curiosa para explorar. A minha opinião é muito básica, porque eu não quero entregar muito do conteúdo que aqui está, que vale muito a pena ser explorado. Eu sublinhei e escrevi imenso ao longo das páginas, porque lá está, a escrita para a Annie Ernaux não é apenas uma forma de pagar as contas, é também uma ferramenta política, é uma forma que ela utiliza para comunicar e expandir consciências. Ela está muito
consciente dos seus privilégios, ela tem uma consciência de classe que falta a muita gente, e é muito interessante observar como é que ela trabalha isso na sua escrita e porque que é importante termos isso em consideração e trabalharmos isso em nós também. Se me perguntarem, não sei dizer qual é que é a minha quote preferida, mas diria que qualquer uma que eu abra vai-me tocar como tocou da primeira vez. Por exemplo, sobre os críticos, achei muito curioso ela dizer que creio que um escasso número de críticos não me perdoa isso, a minha maneira de escrever acerca do social e do sexual, de não respeitar uma espécie de decência intelectual, artística, ao misturar a linguagem do corpo com a reflexão sobre a escrita, ao mostrar tanto interesse pelos supermercados, pelo caminho de ferro, como pela biblioteca de Sorbonne, isso violenta-os. Nesta frase, ela mostra como aprecia tudo o que está à sua volta e que não tem quaisquer preconceitos em falar sobre um supermercado ou sobre uma biblioteca grandiosa frequentada pelos grandes escritores e críticos e pensadores da história. Ela não cria hierarquias, ela posiciona tudo à mesma escala, e isso é muito interessante porque muitas vezes quando somos artistas renomados, considerados pela sociedade, temos esta mania de criar hierarquias, no fundo de seguir as hierarquias pré-existentes, muitas vezes para nos adaptarmos, outras mais porque achamos que exercer um tipo de poder é o que nos vai salvaguardar para o resto da vida. E é muito bonito ver quando existem escritores, artistas, pessoas respeitadas que dizem que não a isso e que percebem que há beleza e há interesse e há histórias em todo o lado. A nossa vizinha pode ser uma contadora de histórias tão grandiosa como aquele que estudou letras na faculdade por anos e anos. A Annie Ernaux é fantástica quando mete isto no papel e mostra a sua vulnerabilidade sobre estes assuntos. Outra citação de que gosto bastante e que tem muito a ver com a escrita como política é quando ela diz que a escrita é política na medida em que se trata da investigação e do desenvolvimento rigoroso daquilo que faz parte da experiência real de uma mulher e, através disso, o olhar dos homens sobre as mulheres, das mulheres sobre elas próprias, é suscetível de mudança. O valor coletivo do eu, do mundo do texto, está na capacidade de ultrapassar a singularidade da experiência dos limites da consciência individual que são os nossos limites na vida, está na possibilidade que o leitor tem de se apropriar do texto, de levantar questões ou de se libertar. Ou seja, a partir da escrita, nós alcançamos um espaço de pensamento que nos faz questionar o nosso papel, o papel dos outros, a forma como os outros nos encaram, a forma como nos encaramos a nós próprios e como é que nesse processo vamos desconstruindo essa visão e alcançando uma forma coletiva de ser, saindo do espectro individual e que muitas vezes está tão fechado sobre si próprio que não vê além do seu umbigo, que esquece-se que tem o poder de contribuir para o coletivo, para o comum, e por causa disso consegue ser manipulado e esquece-se do valor da sua própria história. Neste livro encontramos estas reflexões. No decurso dos capítulos vamos olhando para dentro, olhando para fora, vamos-nos deixando inspirar. Portanto, se nunca leram nada de Annie Ernaux, aconselho a escrita como uma faca, assim como aconselho o acontecimento, e futuramente terei tantas mais sugestões para fazer. Espero que tenham gostado, espero que vos tenha ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, questão, sugestão, podem deixar aqui em baixo nos comentários. Digam-me se já leram algum livro da Annie Ernaux ou se têm algum favorito. Deixarei aqui também o link do clube de leitura da Raquel, assim como das minhas redes sociais para acompanharem o meu trabalho fora do YouTube. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.